O meu processo teve sentença, acabei de ver lá no site. Já vou receber? Quanto tempo demora para implantar o meu direito? Já vai implantar? É automático? É rapidinho? Como é que funciona? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. E por que eu recebo essa pergunta? Porque todo mundo está ansioso para saber o desfecho final do seu processo, para implantar o seu direito, para receber o dinheiro que tem direito de receber na justiça. Mas é com infelicidade que eu digo que nem sempre é assim que funciona. E para isso eu fiz esse vídeo de hoje, para contar para você como é que funciona essa fase aí. O que acontece depois da sentença, senhor? Eu sou a Marli, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, porque aqui tem muitos vídeos falando do seu processo. Se esse é seu interesse, me acompanha aqui no canal, que estamos chegando nos 500 vídeos. Acompanha aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Mas vamos ao que interessa. Depois da sentença, o que acontece, doutora? Depende em que justiça está o seu processo, para a gente saber qual é o prazo que o seu direito efetivamente vai ser implantado e qual vai ser o prazo que você vai receber os seus valores. Se o seu processo estiver no juizado especial da Fazenda, o prazo para a implantação do seu direito é o prazo do recurso inominado. Opa, doutora! Isso serve também para o juizado especial cível. Então, nos dois juizados, juizado especial cível e no juizado especial da Fazenda, é o mesmo prazo para que seja certificado o trânsito em julgado no seu processo. Calma, vou explicar. Primeiro eu vou explicar do juizado especial, depois da vara. Vamos lá. No juizado especial, são 10 dias para o recurso inominado. O recurso inominado é quando uma das partes não concorda com a sentença. Ah, eu ganhei. Aí o requerido, a outra parte fala assim, ops, não, isso aí tá errado. Não vou aceitar, vou recorrer, vou reclamar lá para a turma recursal, vou reclamar para os juízes superiores, porque eu não concordo com essa sentença. Então, se alguém não concordar com a sentença, vai para a turma recursal. E o prazo para, se não se concordar com a sentença, são 10 dias úteis a contar da data em que as partes foram intimadas. No entanto, tem um pequeno porém. Quem é advogado sabe, ou quem acompanha com mais profundidade os processos, também sabe que no juizado especial tem um prazo para leitura. No PJE tem um prazo para leitura. Às vezes, esse prazo para leitura são de 10 dias, o mesmo prazo do recurso. E esse prazo também é incluído. Por quê? Porque a gente precisa ter ciência da sentença para começar a contar o prazo para o recurso inominado. Sim, gente, é isso que acontece. Então, pode ser que o trânsito em julgado leve 20 dias úteis até a data de certificar lá na sentença transitou em julgado. Que aí, depois desses 10 dias úteis ou 20 dias úteis, é que vai certificar o trânsito em julgado no seu processo. Então, aí já podem ter ido aí mais de 20 dias para certificar o trânsito em julgado no processo. Por quê, doutora? 10 na intimação do sistema, da contagem do sistema, mais 10 do recurso inominado, que são dias úteis, esse prazo. Esses 20 dias pode se tornar 30, pode se tornar 40, dependendo da época do ano que a sentença sair. Então, doutora, a senhora está me dizendo que aí só para transitar em julgado, para começar a pensar em implantar o meu direito, são, no mínimo, aí, 20 dias úteis? Exatamente. Exatamente, gente. Encerramos essa fase aqui no juizado especial da Fazenda e no juizado especial civil. Agora, nas varas, o processo demora 15 dias para transitar em julgado. Por quê, doutora? Porque esse é o prazo para apelação. Se o seu processo está na vara e ele é contra um ente particular, contra uma empresa, contra outra pessoa física, são 15 dias úteis, o prazo para apelar. Consequentemente, esse é o prazo para, depois de 15 dias úteis, transitar em julgado. Agora, se o seu processo é contra um ente público, são 30 dias úteis que eles têm, porque eles têm prazo em dobro para contestar e prazo em dobro para recorrer. Ele não recorreu, vai transitar em julgado. Agora, 10 dias juizado, podendo acontecer aquele percalço que eu comentei, 15 dias vara, se for ente privado, 30 dias, se for ente público, para ocorrer o trânsito em julgado. Doutora, estou começando a ficar desesperado, porque esses prazos parecem que vão se tornar um ano. Infelizmente, é uma verdade. Às vezes, 10 dias se torna 6 meses. Às vezes, 30 dias se torna um ano no processo, porque são tantos imbróglios que podem acontecer em um processo, passando muito tempo, quando a gente percebe já se passou um ano da data que teve a sentença. Mas eu não quero apavorar vocês, só deixar claro que isso pode acontecer. Passou o prazo para recurso. E aí, como é que funciona o trânsito em julgado?
Vou fazer um resuminho no final dos prazos, tá, gente? No final eu vou dar uma média de prazo, não é uma coisa fixa, mas eu vou dar no finalzinho do vídeo, eu vou deixar pra vocês como é que funcionam os prazos, tanto no juizado quanto na vara, tá? Mas vamos lá. O trânsito em julgado, ele é certificado pela secretaria depois que vence o prazo para recurso. No entanto, tem secretarias que têm assoberbamento de trabalho, tem secretaria que os servidores não estão assim com uma agilidade muito forte. Então, nestes casos, pode ser que o seu advogado tenha que ligar na secretaria e falar assim, certifica o trânsito em julgado para mim, porque já passou o prazo de recurso, já decorreu o prazo de recurso, ninguém recorreu. Certifica o trânsito em julgado que eu preciso começar cumprimento de sentença. Ou então, eu decorreu os prazos, eu vi lá no sistema, porque aparece no sistema que decorreu o prazo, eu já mando o meu cumprimento de sentença. Se tiver obrigação de fazer, eu já peço ali a obrigação de fazer para que seja cumprida. Eu espero um pouquinho para ver se vai ter a implantação. Caso não tenha a implantação, eu peço aplicação de multa. Tá, vamos lá. Pedir o cumprimento de sentença, em média, o juiz dá 15 dias para que a outra parte cumpra, se tiver a obrigação de fazer, ou 30 dias úteis, sempre dias úteis, tá? Quando não for dia útil, eu falo para vocês, é o dia corrido, mas a regra é dia útil. O juiz pode dar 15 dias ou 30 dias para que a outra parte cumpra a obrigação de fazer. O que eu tenho visto nas varas e juizados da Fazenda é que são sempre 30 dias, para eles cumprirem a obrigação de fazer. Quando a outra parte não cumpre a obrigação de fazer, tem aplicação de multa. Nos casos que não for cumprida a obrigação de fazer, tem aplicação de multa. Aí a gente tem que fazer a solicitação para o juiz da aplicação de multa. Pede-se a aplicação de multa ao juiz e aguarda a manifestação dele. Não tem um prazo fixo para ficar o processo com o juiz. Ou seja, mais tempo para que eu consiga receber ou que eu tenha a minha obrigação de fazer cumprida. O ente público é legal, é gente boa, ou o ente privado é legal, a gente boa foi lá e cumpriu a obrigação de fazer. Implantar algum direito, fazer alguma coisa que era para ter sido feita em sede de liminar e não foi. Essas coisas são obrigação de fazer, que não envolve pecúnia direta, né, que pagar diretamente. Cumpriu a obrigação de fazer, vamos agora aos cálculos. Tem toda uma burocracia em volta dos cálculos. Vou deixar aqui um vídeo para vocês falando sobre como é que funciona essa fase do processo. Aqui eu vou dar só uma leve pincelada. Tá bom? Cumpriu a obrigação de fazer, a gente vai apresentar os cálculos, com juros, com correção monetária, do período que o cliente tem direito, do período que você tem direito. Então, a gente vai apresentar esse cálculo para o juiz. Destes cálculos, vai abrir prazo para outra parte vir no processo e se manifestar dos nossos cálculos. Se ele concordar, beleza, volta para o juiz homologar. Se ele não concordar, o juiz vai intimar você para se manifestar desses cálculos que o requerido não concordou. Então, se os dois concordarem, ótimo, vai ser homologado. Se o requerido não concordar com os cálculos, já vão ter 3 cálculos. O primeiro do autor, o segundo do requerido que não concordou, e é obrigatório apresentar o cálculo quando a gente não concorda com o cálculo. E o terceiro, que vai ser do autor falando, olha, o meu cálculo tá certo por isso e por isso. Ou ele falando que o cálculo dele está errado, homologa o do requerido. Então, neste caso aqui, vai para o juiz 3 cálculos e o juiz vai analisar os 3 cálculos. Ele vai falar, sim, vou homologar esses cálculos, ou não, fiquei na dúvida, homologar um desses 2 cálculos, ou não, fiquei na dúvida, vou mandar para a contadoria. Ele manda para a contadoria. Não tem um prazo para o processo ficar na contadoria, mas em média é de 30 a 60 dias para ficar lá na contadoria. Voltou os cálculos, o juiz vai analisar e vai chamar você e o requerido para vir no processo e se manifestar do cálculo da contadoria. Todo mundo concordou, homologa-se os cálculos. Ótimo, mas ainda cabe mais um prazo para recurso. Se estiver no juizado especial, 10 dias. Se estiver na vara, seja civil da Fazenda, 15 dias, que é o recurso inominado ou recurso de apelação. Senhor Deus, eu achei que depois da sentença eu já ia receber o meu dinheiro. Doutora Ciana me fala tudo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo e como se eu fosse ficar feliz com essas notícias. Gente, eu também não fico. A primeira vez que eu peguei um processo, que eu acompanhei ele do começo ao fim, eu achei que ele nunca teria fim. Eu falei, eu vou estar velha e não vou receber. Eu vou estar com 75 anos, e não vou conseguir receber esse dinheiro. Demorou? Demorou. O processo, o primeiro era de 2016, a gente veio receber em 2018, porque ele não era precatório, ele era valor de RPV, então a gente conseguiu receber mais rápido. Mas a gente demorou anos para receber. Quanto tempo, doutora, depois da sentença que eu consigo receber? Se for RPV,
Pode ser, dependendo da vara, e isso eu vou falar pela média aqui do estado de Mato Grosso, tá? Eu só atuo no estado de Mato Grosso, Rondônia, Minas, aqui na Redondeza. Se o processo estiver em um juizado, a média para você receber, se for RPV, depois que saiu a sentença, o mínimo são 6 meses. 6 meses, o mínimo, prazo mínimo para você receber um RPV depois que a sentença sai. Se o processo estiver na vara e o valor for a título de precatório, infelizmente, não tem como eu falar um prazo para vocês. Porque aqui para nós, a gente tem processo de 2016, que transitou em julgado, que a sentença transitou em julgado em 2018, e até agora em 2023, 5 anos depois, a gente não conseguiu receber ainda. Então eu não tenho um prazo assim para falar assim, olha, é tantos meses, é tantos anos. Infelizmente, se for precatório, infelizmente, contra um estado ou município, a gente não tem um prazo fixo. Se for contra a União ainda, a gente pode mensurar um prazo aí, que pode levar, depois da sentença, pode levar aí 1 ano, 1 ano e meio, ou 2 anos para você receber seu precatório ou parte do seu precatório. Se for contra ente federal, contra uma universidade, se é contra, enfim, contra um ente federal, contra o INSS. Agora, se for contra um estado, contra um município, infelizmente, não tem uma previsão mínima. Eu dei o exemplo aqui do estado de Mato Grosso, de Várzea Grande, Cuiabá. Por quê? Porque aqui eu tenho vários processos. E aqui até hoje é sentença que transitou em julgado em 2018 e a gente não conseguiu receber os nossos precatórios. Agora, quando o seu processo é contra um particular, só é contra o particular. Se ele tiver dinheiro para pagar, não tiver penhora, se ele não tiver falido, normalmente 3 meses a gente consegue receber. Doutora, a senhora me deixou triste com esse vídeo. Mas eu tinha que falar. Eu tenho que explicar, porque os meus clientes também me perguntam muito, vocês aqui nos vídeos perguntam muito, e eu fico, poxa vida, né? Eu vou ter que explicar para eles, eu vou ter que contar essa história triste para eles, esse desfecho triste dos processos. E é assim, gente, infelizmente. Quando sai a sentença, não significa que você já vai efetivamente ter o direito implantado ou ter efetivamente receber os valores que você tem direito. É a justiça brasileira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram já, deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aí. E deixa aqui pra mim, pra eu saber se você ficou até o final. Hashtag, doutora, fiquei até o final. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.